Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? Muitos gostam e outros odeiam Dragon Ball Super, mas a verdade é que esse anime só foi surgir por causa do filme da Batalha dos Deuses. E por isso no vídeo de hoje eu tô aqui pra resumir e dar a minha opinião nesse filme. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo! O filme já começa com uma espécie de ASMR do Velhote e do Kaioshin, que curiosamente nesse filme está sendo dublado pelo All Might. E então nós acabamos indo para o planeta do Sr. Kaiô, que estava conversando com eles. E por algum motivo, o Sr. Kaiô nesse filme tá com muito medo. E assim, não é nem porque é o Bills, mas ele tá com tanto medo do Bills que começou até ficar irritante. E o pior é ele agindo como se o Goku fosse uma bomba relógio. O Goku do Super já começou a dar seus passos aqui. Mas mesmo assim, o Sr. Kaiô decide falar pro Goku sobre quem é o Bills. E ele acaba explicando um pouco sobre como o Kaioshin é o deus da criação e teria sua contraparte, que é o deus da destruição. Que, spoiler, é o Bills. E o Goku de novo tá meio obcecado pra lutar com o Bills. Mas eu vou até passar um pano, porque a Terra tava há alguns anos aí sem alguém tentando destruir ela. Assim como grande parte dos filmes do Z, Shala Rechala acaba tocando na abertura desse filme. Porém, é uma versão menos legal, vai? Uma espécie de remake. E depois que a música toca, nós somos transportados para o planeta do Bills, que acabou tendo uma de suas partes destruída por causa do despertador do gato roxo. Logo depois nós temos essa cena do Whis andando dessa forma meio estranha, para dizer o mínimo. Mas eu devo dizer que a apresentação do Bills é bem legal, pois você vê que os despertadores dele são bombas, ou seja, para demonstrar o quão forte esse cara é. Não só isso, mas ele fala que dormiu por 39 anos, o que faz você já entender que ele é velho pra caramba. Mas para compensar essa cena legal, eles têm que ir lá e fazer o pior retcon de todos, que é justamente esse do Freeza ter ido matar os Saiyajins porque o Bills mandou. Inclusive, esse retcon foi tão paia, mas tão paia, que eles tiveram que desfazer ele, mostrando que sim, o Freeza já queria matar os Saiyajins. Detalhe é que quando o Whis está falando sobre o Goku, ele menciona que o nome dele também é Kakaroto. Isso me dá flashbacks de guerra de um outro filme aí. Pelo menos para compensar isso, o flashback que nós temos da saga de Namekusei é bem bonito. Na verdade, a animação desse filme no geral é bem bonita. Se o anime do Super viesse nessa qualidade, eu acho que seria difícil a galera reclamar tanto. Aí nós temos umas ceninhas do Bills conversando com o Peixe Oráculo e falando sobre episódios de anime, sei lá. E nós somos transportados para a festa de aniversário da Bulma em CGI. Obviamente, tem que ter alguém reclamando sobre o quão irresponsável o Goku é, né? Já virou padrão falarem mal do meu Gold, eu nem me importo mais. Porém, é engraçado ver o Goku com mais medo da Bulma do que do Bills. Eu admito, Goku, eu também tenho medo de mulheres. E de novo, apesar de gostar muito do Sr. Kaiô, ele é definitivamente um dos personagens mais engraçados de Dragon Ball, eu ainda assim tô achando ele meio irritante nesse filme, mas eu até entendo, né, é o Bills. De qualquer forma, quando ele chega no planeta do Sr. Kaiô, nós temos uma piada que teve que ser mudada aqui no Brasil, já que caso você não saiba, o Goku no japonês tem um sotaque caipira, ou seja, quando ele vai cumprimentar o Bills, ele tá falando como se fosse um caipira mesmo, e por isso o Sr. Kaiô fica tão irritado com ele. Mas como no Brasil nós não temos esse negócio do Goku falar como um caipira, eles tiveram que trocar para a formalidade do Goku, o que também faz sentido, por mais que troque um pouco do sentido da piada original. A batalha contra o Bills começa e o Goku se transforma até o Super Saiyajin 3. E eu acho maneiro que quando ele se transforma, ele acaba falando que nem o Goku no Z. Tá vendo? Se quiser, posso voltar pro 2 pra você. Eu vou ficar misógino. De qualquer forma, obviamente e infelizmente, ele não conseguiu fazer nada contra o Bills. Então nós acabamos voltando pra Terra, onde o Vegeta tá usando o seu traje de batalha. O que eu acho uma pena, já que eu gosto bastante da roupa que o Vegeta usa na Saga Buu. E depois do Vegeta gritar com a Bulma, o Bills finalmente acaba aparecendo na Terra. E ao rever o Destruidor, nós acabamos tendo um flashback do Vegeta, que apesar de ser curtinho, é até que bem interessante, pois mostra o Rei Vegeta e o Vegeta criança encontrando com o Bills. E a Bulma, assim como toda boa mulher, tem que se intrometer no assunto e ainda por cima convidou o Bills pra festa. Nessa aí a Terra já foi quase destruída. Parabéns.
Muitos reclamam da gangue Pilaf no Super, mas eu acho até legalzinho ele se aparecendo. Inclusive, se eu não me engano, o Akira queria que eles voltassem pra Dragon Ball desde a saga Freeza, mas não conseguiu. Apesar de todo o rolo de voltarem a ser crianças, esses pirralhos de 40 anos acabam finalmente encontrando os prêmios do bingo. E adivinha só quem tá junto, né? Tinha que ser o Trunks. E apesar desse pivete de cabelo roxo tá aí, eu acho legal que quando eles veem o Goten, eles acabam referenciando o clássico, que no caso tem até um flashback. E pra piorar tudo, obviamente, o Trunks tem que ser um gado e mentiroso e falar que a Mai é namorada dele. Ou nesse caso, o Pilaf. E homossexualismo, hein, Tony? Eu gosto bastante desses momentos família que tem dos filmes de Dragon Ball, dos personagens interagindo um com o outro. Por mais que nesse filme tenham momentos demais assim e tenha ficado um pouco chato, mas pra quebrar o gelo nós temos uma cena da Mai criança apontando uma arma na cabeça do Trunks criança. Mas na hora de dar destaque e fazer eles lutar seriamente, vocês não dão, né, seus filhos abençoados. Vendo essa cena aterrorizante, o grande Saiyaman decide finalmente agir. E aí ele fica dando sermão na gangue Pilaf, falando que criança não pode usar arma. Crianças não devem carregar coisas desse tipo. Não me diga! Mas infelizmente nós descobrimos que a nossa querida Videl foi acertada por um dos tiros. E eu até diria que essa é a pior cena dos animes, porque a minha amada foi machucada. Mas a verdadeira pior vem logo em seguida. Bingo! Bingo! E pra piorar tudo, o Majin Buu ainda vai lá e nega o pudim pro Bills, que ao ver isso fica com sangue nos olhos. Sinceramente, eu também ficaria, cara. Pudim é bom demais. E é legal que quando você vê o Bills lutando, você percebe que o Gohan aqui, ele nunca parou de treinar, pois ele ainda usa a forma mística e ainda tá usando o seu uniforme, o que é bem legal, apesar dele não ter tanto destaque. Agora, aquele Gohan que aparece depois, eu nem considero. Sinceramente. E o Gotenks aparece, sem comentários, mas pelo menos ele levou uma surra pra deixar de ser otário. Depois de todo mundo levar uma surra, o Vegeta finalmente aceita o próprio destino. Não tinha o que fazer, a Terra seria destruída. Ou pelo menos era o que ele achava, pois a Bulma foi lá e deu um tapa no Bills, que também não teve muito efeito, mas fez com que o Bills revidasse. E aí sim nós temos a famigerada cena do Como ousa bater na minha Bulma! Que é uma cena muito legal, apesar de que no anime eu acho melhor o fato da surra que o Vegeta dá no Bills ser maior. Dá todo aquele suspense, até você perceber que o Bills é realmente muito forte. Porém, do mais absoluto nada, os caras dão um tempo de tela pra uma figurante ficar falando besteira. Quem deixou essa mulher falar alguma coisa, cara? Mas pelo menos, quando o Bills estava prestes a destruir a Terra, o Goku finalmente aparece. E a galera, apesar de falar mal dele pelas costas, ficou feliz e começou a ter esperança quando viu ele, assim como no Z, então é um ponto pra esse filme. Mas eu acho engraçado que quando a Bulma descobre que o Bills é o cara mais forte do universo, ela fica toda mansa. E é claro, assim como quase todos os filmes do Z, os caras meteram uma referência a Dr. Slump aqui. Eu não vou reclamar, porque eu gosto de referência. E quando o nosso querido Shenlong aparece, a gente percebe que ele não tem um quarto do medo do Bills que ele tem no anime. No anime ele fica todo medroso e ainda vai embora por medo, enquanto aqui ele parece bem mais surpreso do que qualquer coisa. E eu sei que isso não tem nada a ver com o assunto, mas eu gosto bastante da Tite nesse filme, porque não só ela fica bem feliz quando o Goku aparece, mas ela até defende o Goku quando o Mestre Kami tá chamando ele de maníaco por lutas, diferentemente da Tite atual, que é... eu nem sei o que dizer. De qualquer forma, o ritual não dá certo e a gente acaba descobrindo que a Videl tava grávida. Pera aí, o quê? E reparem como no ritual o cabelo da Videl não fica dourado. Isso é só a invenção do anime. E não acontece nem no mangá. Então não, a Pan não virou Super Saiyajin. E eu deixei de fingir que eu não me incomodo com as pessoas falando que virou. O meu Gold finalmente ganhou uma nova cor de cabelo. E adivinha só? A Batalha dos Deuses finalmente começa. Essa luta é muito boa, não tenho o que dizer. É uma luta que tem uma coreografia até que bem interessante e tem até uma destruição de cenário legal. Eu acho que o que mais me incomoda aqui é uma cena onde o Bills dá um mata-leão no Goku e ele simplesmente larga ele de propósito. Essa cena genuinamente me deixou irritado em uma das vezes que eu tava assistindo o filme. Eles caem dentro da terra e o Goku revela que tava se segurando. Conta
contra um cara que queria destruir a Terra. Mas de qualquer forma, no meio da luta deles, o Goku perde a forma God. E ele nem ao menos percebe ou sente falta. Aqui foi uma espécie de Beyond God mesmo. Então temos a melhor cena do filme. Chega de tanta destruição! No espaço, o Bills finalmente ia dar o golpe final no Goku, e aparentemente o Goku realmente tinha perdido, mas do nada o Super Saiyajin Deus não só revive o Goku, mas se transforma sozinho. Quando eu digo que essa forma é apelona e que as habilidades dela foram esquecidas, eu não tô brincando. E uma das melhores cenas desse filme é o Goku se lembrando da família e dos amigos dele antes de reviver. Me lembra bastante uma das cenas finais do filme do Tarles, onde o Goku fica motivado a ouvir a voz do Gohan. De qualquer forma, os finais dos filmes de Dragon Ball são todos meio parecidos. E aqui, o Bills destrói 1% da Terra e vai embora. E para colocar a cereja no bolo, temos uma piadinha engraçada no final. Esse filme é bem divertido e é muito melhor que o Renascimento de Frieza. Muitas pessoas provavelmente têm uma visão ruim disso aqui porque só assistiram o anime. Mas até o anime eu não acho tão ruim assim. De qualquer forma, se fosse para dar uma nota para esse filme, seria algo como um 6 ou 7. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E sendo honesto com vocês, hoje eu nem ia dar uma mensagem no final. Eu tava me sentindo meio desanimado com as coisas. Mas isso fez eu repensar e eu quero que você também saiba que não tem por que se preocupar com isso. Você pode estar desanimado e às vezes não ter tantas forças para fazer tudo certo. Porém, se lembre de Deus e se lembre que esses problemas não precisam ser só seus. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Por isso eu quero que você fale com ele, porque Deus é o único que pode te ajudar. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!